Nesta manhã eu quero falar com os irmãos sobre consequências imprevisíveis do erro. Nós vamos continuar hoje a série de Gênesis e vamos falar sobre o desfecho da história de Agar e de seu filho Ismael. Uma história que iniciou lá atrás, no erro de Abraão, por talvez não ter confiado na promessa que Deus havia feito, que ele seria pai, mas ele decide fazer isso com suas próprias forças, tem um filho com a serva Agar, e isso lhe trouxe problemas, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. No curto prazo, porque logo quando Agar engravidou, ela e Sara começaram a se desentender. No médio prazo, porque agora, como nós vamos ler, quando o menino cresce, elas também se desentendem. E no longo prazo, porque até hoje existe uma guerra, que nós estamos vendo lá em Israel, do povo israelita contra o povo árabe, que nada mais é do que um desfecho dessa história, porque o povo de Israel é descendente de Isaac e o povo árabe é descendente de Ismael. E até hoje nós vemos. Então, hoje nós vamos falar sobre consequências imprevisíveis do erro. O que significa? Que às vezes alguém comete um erro, todos nós erramos, mas a questão é que a consequência do erro, ela é imprevisível. Às vezes um errinho pequeno, ele pode trazer uma consequência grandiosa. E nesta manhã a reflexão é para que nós sejamos vigilantes e atentos, porque nós vamos errar, mas nós temos que ser vigilantes para errar menos. E quando nós errarmos, nós vamos aprender com essa palavra como corrigir o nosso erro para reduzir os danos. Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, eu estarei lendo, os irmãos somente acompanhem. Gênesis 21, versículo 1 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Vamos agora para o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Somente até aí, amados. Hoje nós vamos meditar então no capítulo 21. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é o contexto. Como nós sabemos lá atrás, Sara sugeriu a Abraão que ele tivesse filho com a escrava. Esse filho nasceu e agora esse menino já está com 16 anos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus visita Sara e ela também engravida e nasce o seu filho Isaque. E agora nós vamos ver que no versículo de número 9, a Bíblia diz que viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então agora, por algum motivo, o Ismael, que já era um adolescente, ele estava zombando de Isaque. A Bíblia não diz, mas muito possivelmente, essa ação de Ismael, esse comportamento dele, era reflexo já de uma criação que ele teve, que com certeza foi um contexto de inimizade entre Agar e Sara. Vale lembrar que lá atrás, Sara, depois que Agar engravidou, ela começou a judiar de Agar, ela maltratou Agar, Agar fugiu e depois ela voltou, pediu perdão para Sara, mas com certeza a convivência não era das melhores. E agora nós vamos ver então que esse menino, Ismael, ele está zombando do filho da Sara. E agora Sara diz para Abraão: Abraão, manda embora essa serva, manda embora ela, não quero que ela fique mais aqui, e eu não quero que o filho dela cresça com o nosso filho. Abraão então vai falar com Deus: ó Senhor, a Sara está mandando eu mandar embora. E Deus fala para Abraão: é isso mesmo, Abraão, pode mandar embora.
é o certo a se fazer. O Ismael não pode crescer com Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. A promessa está sobre Isaac. Mas não se preocupe, porque eu também vou cuidar de Ismael e ele também se tornará uma grande nação. E aí nós vemos o desfecho da história e tudo o que aconteceu. Como eu disse, um erro que Abraão cometeu lá atrás, ele trouxe consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E agora, irmãos, o que eu quero falar nessa manhã com os irmãos é que nós, todos nós, não estamos ilesos de errar, de cometer um erro. Eu não estou falando de pequenos erros, de pequenas coisas bobas que a gente faz um dia, mas eu estou falando de decisões importantes que a gente toma, e às vezes tomamos na hora errada, no momento errado, e muitas vezes nós não temos noção do que este erro pode causar. E para toda ação existe uma reação, para cada erro existe uma consequência, mas como eu disse no título nesta noite, as consequências imprevisíveis do erro. Por quê? Porque os nossos erros, as consequências deles são imprevisíveis, não tem como nós calcularmos, e é por isso que nós temos que estar atentos. Porque Abraão, quando ele decide ter um filho com Agar, foi um erro. Ele não imaginava que isso ia trazer tantos problemas para ele, de relacionamento de Sara com ele, do fato agora dele ter que mandar embora o seu próprio filho. E agora, ainda hoje, em nossos dias, nós vemos lá as guerras que existem entre os descendentes de Isaac e entre os descendentes de Ismael. Tudo isso por quê? Porque lá atrás foi cometido um erro. E é por isso que nós temos que ter atenção. Nós temos que ter vigilância para errar menos. E quando errar, nós temos que saber corrigir os nossos erros da forma correta. E muitas vezes é necessário pagar um preço. E eu quero falar com os irmãos sobre 3 passos para evitar as consequências do erro. 3 passos para evitar as consequências do erro. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós temos que buscar, amados, é errar o mínimo possível. Nós temos que errar o mínimo possível. Ah, mas todo mundo erra. Sim, mas nós temos que buscar errar o mínimo possível. Eu quero ler com os irmãos um texto em Mateus 6. Vamos lá, irmãos, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 13. Aqui é a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece. Mas a oração do Pai Nosso, ela tem um segredo aqui que poucas pessoas atentam. No versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A verdade, irmãos, é que embora a oração do Pai Nosso seja extremamente conhecida, todo mundo conhece, tanto católicos como evangélicos e até mesmo pessoas de outras religiões, mas essa parte da oração, a tradução não foi muito precisa, porque a melhor tradução para esta frase aqui seria: e não permitas que eu vá para a tentação. Quando ele diz, e não me induzas ao erro, e não me induzas à tentação, o correto seria aqui, e não permitas que eu vá para a tentação. E eu disse que nós temos que evitar o erro. E como que eu evito o erro? Você evita o erro quando você evita a tentação. Eu vou te explicar. Quando nós estamos sendo tentados em alguma coisa, presta atenção, quando nós estamos sendo tentados em alguma coisa, você está a um passo de errar. Você está a um passo de se curvar à tentação. Agora, o segredo que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é que nós temos que buscar evitar a tentação. É que nós temos que evitar que a tentação chegue até nós, ou que eu seja colocado em um contexto de tentação. Vamos entender assim. Imagine você que a pessoa, ela tem fraqueza para bebida alcoólica. Ele tem dependência de bebida alcoólica, já tem um passado de embriaguez. E aí ele fala assim, olha, eu não vou beber, mas embora eu não beba, porque eu não quero mais beber, mas eu vou deixar lá na geladeira de casa lá uma cerveja, um vinho, porque se caso vier aqui alguém, eu ofereço. Ou seja, por mais que ele não beba, mas se ele deixar lá na geladeira dele, o que ele está fazendo? Ele está se expondo à tentação. Ele está se colocando num contexto de tentação, porque ele está a um passo
de em algum momento ele ficar bravo com alguma coisa, ir lá e pegar uma cerveja, daqui a pouco ele bebe outra, e daqui a pouco ele está se embriagando novamente. Então qual que é o ideal? O ideal é ele fechar essa porta. Já que ele tem fraqueza para a bebida, então tira a bebida da sua casa, tira a bebida da sua vida, para que você não seja colocado em uma situação de tentação. É isso que Jesus está ensinando. Ele está nos ensinando aqui a não se colocar em uma situação de tentação, a pedir para que Deus nos livre da tentação. Essa é a questão. Então essa daqui, irmãos, é uma lição importante para nós. Não se colocar em um contexto de tentação, evitar a tentação. É que nem o homem, eu sempre falo, irmãos, o homem que ele já tem um relacionamento, que ele é casado, que ele já está em um relacionamento, ele deve evitar ao máximo, irmão, ter amizade com mulher. A amizade de um homem com uma mulher e da mulher com um homem, se é num ambiente profissional, ela tem que ser estritamente profissional, e nada mais do que isso. Porque se um homem que ele já está no relacionamento, ele está lá no trabalho dele, e ele começa de conversinha com outra mulher, de brincadeira, por mais que ele fale, não, eu sei o meu lugar, mas o que ele está fazendo? Ele está se colocando em um contexto de tentação. Então qual que é o certo? O homem, a sua amiga é a sua esposa, meu irmão, ela que é sua amiga, a minha amiga é a Eula. As outras mulheres eu trato como irmã em Cristo e trato como mulher normalmente. Eu não tenho que ficar de amizadinha, de conversinha com mulher no WhatsApp. Por quê? Porque eu estou me colocando no ambiente de tentação e vice-versa. Então nós temos que aprender, irmãos, não apenas a vencer a tentação, mas nós temos que aprender a evitar a tentação. Se você está percebendo que alguém está talvez dando brecha, dando em cima, você tem que cortar o mal pela raiz. Não brinque com a tentação, porque quando você está sendo tentado, a chance de você errar, ela aumenta ainda mais. Então, em primeiro lugar, amados, evite a tentação. E como que eu evito a tentação? 3 passos. Você tem que ser prudente nos lugares que você vai, nos relacionamentos que você tem e para aquilo que você olha. Lugar, relacionamento, olhar. Essas 3 coisas, nós temos que ser prudentes. Porque dependendo do lugar aonde você vai, você está se colocando em um ambiente de tentação. Dependendo do relacionamento que você tem, você também está colocando-se em uma situação de tentação. E dependendo daquilo que você olha, você também está se colocando no ambiente de tentação. Eu quero ler com os irmãos um texto, 2 Samuel capítulo 11. Vamos lá, irmãos, Antigo Testamento. Veja. Esse texto aqui, antes da gente ler, vai contar um dos momentos mais complicados da história de Davi, o maior rei da história de Israel. E Davi, ele cometeu um erro. Nós estamos falando sobre consequências do erro, consequências imprevisíveis do erro. E nós vamos ver que Davi, ele comete o erro, que eu quero ler com os irmãos. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim, presta atenção, amados. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Qual que era o tempo, amados? O tempo em que os sai para onde? Então era para Davi estar na guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa, viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E aí depois você conhece a história. Davi, ele olha para essa mulher, ele se agrada dela, ele manda que eles tragam ela, era uma mulher casada, ele comete o adultério com esta mulher, ela engravida. Depois, quando ele percebe que ela engravida, ele traz o esposo dela da guerra, e ele não quer se relacionar com a sua mulher, porque ele queria estar na guerra. Davi então arma para que ele seja morto no campo de batalha, ele morre no campo de batalha, e Davi então achou que tinha encobrido a história. Porém Deus levantou o profeta que revelou o pecado de Davi. Davi teve que se humilhar, ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado. Porém esse pecado de Davi trouxe consequências gravíssimas para a vida de Davi. O filho que ele teve com essa mulher morreu,
Depois disso, Davi ele ficou numa situação complexa, onde os seus filhos perderam o respeito por ele. Ele teve problema com o seu filho Absalão, com o próprio irmão que violentou a própria irmã. Davi foi traído pelo seu próprio filho, ele teve que fugir da sua casa. Absalão pegou as mulheres do seu próprio pai e se relacionou com elas no terraço do palácio. Ou seja, teve consequências gravíssimas, irmãos. De maneira que todo estudioso da palavra sabe que Davi ele foi um grande rei, mas como pai ele foi péssimo. Ele teve um péssimo relacionamento com os seus filhos. E a Bíblia não esconde isso. Mas tudo isso por quê? Por causa de um erro lá atrás. Os irmãos estão entendendo? Que foi consequências gravíssimas que Davi teve. É o homem segundo o coração de Deus para reinar? Sim. Davi foi o maior rei da história de Israel. Mas dentro do seu lar, nós podemos dizer que Davi fracassou. Ele teve uma vida familiar muito conturbada. Tudo isso por quê? Porque lá atrás, tudo começou no dia em que era para os reis estarem na batalha, e Davi decidiu ficar no palácio. Davi ele era um guerreiro. Deus levantou Davi e ungiu Davi para ele ir para a guerra. Davi ele era um guerreiro muito importante. Os homens falavam que Davi ele valia mais do que milhares de soldados. Quando Davi estava na guerra, os outros soldados eram encorajados, porque eles sabiam que a unção de Deus estava com Davi. E é por isso que o reinado de Davi foi marcado por vitórias. E o reinado de Salomão, filho de Davi, foi marcado pela paz, pela riqueza, pelas construções. Mas Davi era um guerreiro. Deus chamou Davi para estar na batalha, mas Davi ficou no palácio. E por ele ficar no palácio, a Bíblia vai dizer, irmãos, que é interessante, que no versículo 2, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do leito. Ou seja, plena tarde Davi estava deitado, enquanto os homens lá no campo de batalha, Davi deitado. Os homens lá morrendo, Davi deitado. E agora o que vai acontecer? Ele está no lugar errado, na hora errada. Não era pecado estar no palácio, mas naquele momento não era para ele estar no palácio. E por ele estar no palácio, no lugar errado, no contexto errado, ele agora vê aquela mulher do terraço do palácio e depois ele comete o pecado. Ou seja, se relacionou com a pessoa errada, era uma mulher casada, e olhou de forma errada, olhou desejando. Talvez não teria como ele não ver aquela mulher, mas ele poderia ver e desviar o olhar, sair para outro canto. Mas ele olhou, ele cobiçou e ele confirmou o pecado, ele concretizou o pecado. Então a grande lição aqui, irmãos, primeiro, tome cuidado nos lugares onde você vai. Existem lugares que não é pecado nós estarmos, mas nós temos que evitar. Alguém pode falar assim, mas você é cristão e você não vai em todo lugar, é porque a sua religião não permite. Não, eu nem gosto dessa palavra religião. Eu não vou, não é porque é errado, mas é porque eu acho que aquele lugar não cabe para mim. Eu estar em determinados lugares não é agradável para mim estar lá. Por exemplo, um cristão, o que um cristão vai fazer, por exemplo, num show mundano? Por exemplo, num show de rap, onde está lá as pessoas muitas vezes usando drogas, falando bobagens. Ou vou dar um exemplo mais extremo, num show de funk, por exemplo, onde está lá as músicas só falando bobagens, um lugar onde está acontecendo um monte de coisa indevida, prostituição, pecado. E aí eu vou lá, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou vindo aqui, mas eu não vou beber, eu não vou fumar, eu só estou vindo aqui por causa dos meus amigos. Não, meu querido, esse lugar não é apropriado para você, porque você está no lugar que para você pecar é um passo apenas. Então é lógico que eu dei um exemplo extremo, mas você pode aplicar para várias áreas da sua vida. Existem lugares que nós não devemos estar. Existem lugares que nós devemos evitar. E não apenas lugares, mas relacionamentos também. Existem amizades, irmãos, que não agregam nada na nossa vida. Existem amizades que nós temos que evitar. Mas eu sou cristão, eu tenho que amar a todos. Sim, ame a todos e trate a todos bem. Mas existem pessoas que existe uma influência, que exerce uma influência negativa sobre você, e você deve evitar essa amizade para o seu próprio crescimento espiritual. É assim que funciona. E todo cristão, toda pessoa que ele decide servir a Deus, em algum momento, irmão, você vai perder uma amizade. É por isso que Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Ele estava dizendo isso, que às vezes por você servir a Deus, as pessoas não vão querer andar com você, ou você vai ser visto como um quadrado.
como alguém que vê o mundo de forma errada. Mas é necessário entender que eu tenho que evitar determinados lugares, determinados relacionamentos, e para onde eu olho, para onde eu coloco o meu olhar. Existe um salmo, eu quero que os irmãos abram comigo, Salmo 101, irmãos. Vamos lá, Salmo 101. Salmo 101, versículo 3, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, quando eu coloco algo mal diante dos meus olhos, eu estou me colocando em um contexto de tentação. Então é por isso que eu tenho que evitar aquilo que eu olho. E é por isso que nos nossos dias, na época das telas, e eu já disse para os irmãos e volto a dizer, que para quem aqui não viveu na igreja há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha uma época que era um negócio com a televisão. Eu lembro que eu tinha um discipulado para o batismo que a gente dava, e no discipulado eles falavam que a televisão era o caixote falante. Isso daí, irmão, é terrível. Aí era o caixote falante, toma cuidado com o caixote falante. Era assim, porque eles tinham medo da televisão, irmão. Tinha pessoa que era excluída da igreja por causa da televisão, disciplinada da igreja por causa da televisão. Isso daí aconteceu muito. E engraçado que eu lembro que tem uma época que eu dava o discipulado, que a gente tinha que dar conforme a cartilha, e o próprio pastor que escreveu aquele discipulado, na igreja dele tinha um monte de televisão lá dentro, para transmitir o culto. Então era assim, uma contradição. Mas veja bem, aí hoje a gente tem a questão dos celulares, das telas, que é muito pior. Então a gente tem que ter muita prudência, tem que ter muita vigilância, onde a gente coloca os nossos olhos. E as redes sociais, elas são uma ferramenta incrível, irmãos, para você aprender as coisas. Hoje você consegue aprender o que você quiser. Muitas pessoas fazem a faculdade, porque a faculdade ela vai te dar o diploma para você exercer aquela função. Mas você não precisa de faculdade para aprender nada. Se você tiver disciplina, você aprende qualquer coisa. Aí, dependendo da profissão, você vai precisar do diploma, e aí tem que ter a faculdade. Só para você ter uma noção, grandes universidades como Oxford, faculdades grandiosas, você encontra todos os livros da faculdade gratuitamente na internet. Ou seja, você aprende qualquer coisa. Então a internet ela é muito útil. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter vigilância, aonde você coloca os seus olhos. E aí, como que você faz isso? Por exemplo, você está navegando lá na internet, apareceu uma coisa indevida para você, meu irmão, você vai lá, geralmente tem 3 pontinhos lá, você coloca lá, aperta e fala, não mostrar para mim publicações desse tipo, para não te mostrar mais. Ou você coloca lá, ou no YouTube aparecer um canal, você fala, clica lá e coloca assim, ó, para não recomendar coisas desse canal. O que você está fazendo? Você está evitando a tentação. Está evitando que o mal apareça para você. Não, apareceu aqui, eu dei uma olhadinha, já passei. Aí a rede social, ela entende, porque tem um algoritmo que ele entende que você gostou daquilo de lá. E aí começa a aparecer, e daqui a pouco você está que nem Davi. Então vigia naquilo que você olha, seja prudente. Inclusive, irmãos, não apenas quando eu falo desse tipo de coisa, de vigiar naquilo que você olha, não estou falando apenas em questões envolvendo sexualidade, às vezes questões de dinheiro também. Porque às vezes tem pessoas na rede social que ficam só ostentando riqueza, e isso também pode ser algo tentador para você, porque pode te deixar ansioso, ganancioso. Esses dias eu e ela estavam olhando na rede social, estava eu e ela junto no celular, olhando, aí daqui a pouco apareceu um rapaz, que ele estava no meio da rua e dando dinheiro. Ele chamou um rapaz que estava entregando lá de bicicleta, ele deu uma moto para o rapaz. Eu falei, legal, mas tem coisa aí, porque ninguém dá nada de graça para alguém. E aí daqui a pouco a gente entrou no perfil dele, e aí só carrão, só casona, só coisa top. E aí ele falando, não, porque é o sonho de todo malandro. Já começou errado. É o sonho de todo malandro, ter uma vida confortável, dar uma vida confortável para a mãe dele, para a família. E daqui a pouco ele fazia lá um sorteio, olha, você faz o Pix aqui que você vai ganhar um carro de luxo. Eu falei, é golpe, meu Deus do céu. Ele mesmo está falando que ele é malandro. E aí as pessoas caem no golpe. E aí daqui a pouco eu fui pesquisar mais a fundo, ele estava sendo acusado de dar golpes na internet. E aí tem pessoa que cai. E por que cai? Porque ele se coloca num ambiente de tentação.
Se você vê que a pessoa fica ostentando a coisa, irmão, nem segue, não vai agregar nada na sua vida. Então você tem que vigiar até quem você segue nas redes sociais. Siga coisas que possam te edificar, que possam agregar. Ah, não, eu gosto de ver carro, legal. Eu gosto de ver sobre economia. Então seleciona a dedo, tipo de publicações que vai agregar para você, não coisas que vão te colocar para baixo ou vão te levar para a tentação. Então, em primeiro lugar, evite o erro, não se colocando em situações de tentação. Segundo lugar, aprenda a corrigir os seus erros, custe o que custar. Vamos lá, irmãos, em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Gênesis 21, 12, que diz assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Agora vamos lá. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto. Veja, irmão, eu quero que você preste muita atenção aqui. Nós já aprendemos que nós temos que evitar o erro, evitando a tentação. Agora, mesmo quando você errar, um passo importante para você diminuir as consequências do erro é você aprender a corrigir o seu erro. E a grande questão, irmãos, é que quando a gente erra, às vezes, para a gente corrigir o nosso erro, tem um preço a ser pago. Agora, a escolha que a gente tem que saber fazer é: o que é melhor? Pagar o preço por corrigir um erro ou pagar o preço por permanecer no erro? O que é melhor? Perceba que Abraão, ele teve um filho que não era para ter, e agora chegou a hora dele corrigir o seu erro. E como que Deus falou para ele corrigir? Você vai ter que mandar embora esse menino. Aí eu te pergunto, você acha que foi fácil para Abraão? Um senhor de idade, que foi o primeiro filho dele, Ismael, que já estava com 16 anos, e agora ele tem que mandar embora o seu próprio filho. Não foi fácil, mas era necessário ele fazer isso, porque era a forma dele corrigir o seu erro. Então, muitas vezes, para nós corrigirmos um erro nosso, nós vamos ter que pagar um preço. Para nós corrigirmos o erro, nós vamos ter que fazer algum sacrifício. Só que às vezes nós preferimos pagar o preço e não corrigir o erro, ficar no erro. Mas Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã. Se você está vivendo em um erro, se você cometeu um erro, então corrija o seu erro, ainda que um preço tenha que ser pago. É interessante, amados, que eu me lembro, alguns anos atrás, tem um campeonato de futebol aqui no estado de São Paulo, e tinha um time, que não era um time muito grande, que chegou na final. Porém, para eles era uma grande coisa, era a copinha. Porém, dias antes da final, descobriram que um dos jogadores daquele time estava usando um documento falso para ocultar a sua idade. E aí então o que aconteceu? Aquele time inteiro foi desclassificado, foi eliminado. Era a oportunidade da vida deles. Mas tudo isso por quê? Porque lá atrás o rapaz cometeu um erro, que na verdade é muito comum isso, mas ele foi descoberto. Então, o que é isso? Ele não soube corrigir o seu erro. Ele estava usando um documento falso, ele errou em usar aquele documento. Ele usava em outros times, mas agora ele vai para um campeonato importante, usa o documento falso, e aquele time inteiro foi punido por causa de um erro dele. Então perceba, irmãos, nós temos que aprender a corrigir os nossos erros. É por isso que a Bíblia diz que o obreiro deve ser irrepreensível, e essa coisa não é apenas para o obreiro. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível não é alguém que não erra, mas é alguém que quando erra, reconhece o seu erro, antes que alguém venha apontar. Esse deve ser o papel do cristão. Errar, você vai errar, não tem como. Agora, quando errar, antes que alguém venha e aponte o dedo para você, você tem que falar: não, eu errei, eu estou errado e eu vou corrigir o meu erro. Essa é uma lição importante. E para finalizar, o que eu aprendo com a história de Abraão é que nós sempre temos que confiar na misericórdia de Deus.
Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 21, versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou em frente, afastando-se a distância de 1 tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino. É interessante, amados, que Abraão aqui, ele mandou Agar embora, e por algum motivo, que eu não sei dizer o qual, ele mandou ela totalmente despreparada para o deserto. Ele deu para ela um odre de água, ou seja, de 3 a 5 litros de água. Isso daí para você caminhar no deserto não é nada. E agora ela vai caminhar no deserto, a água acaba, ela e seu filho apenas. E agora então ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta. Ela disse assim, olha, eu não quero ver o meu filho morrer. E quando ela se afasta, tudo isso é consequência do erro lá atrás, que nem foi dela. Mas ela está pagando o preço pelo erro de Abraão e de Sara. Mas agora, quando o menino está prestes a morrer, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e a misericórdia de Deus alcançou eles, e Deus livrou eles da morte. Sabe o que é isso, irmãos? É que mesmo que a gente venha cometer um erro, a misericórdia de Deus está sempre acessível para nós. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E é por isso que nós temos que aprender que é muito melhor desfrutar da misericórdia de Deus do que do juízo de Deus. Como eu falei na semana passada sobre Sodoma e Gomorra, que eles experimentaram o juízo de Deus. O juízo de Deus vem para aqueles que permanecem no erro e não corrigem o seu erro. A Bíblia diz, aquele que muitas vezes corrigido, endurece a cerviz, será destruído sem que haja nele cura. Ou seja, a pessoa que está sendo corrigida e não se curva, não corrige, a punição de Deus pode vir a qualquer momento, e a punição é dura. Então melhor do que experimentar a justiça de Deus, é experimentar a misericórdia de Deus. Então nesta manhã, amados, eu quero concluir dizendo, se coloque de pé, eu quero concluir dizendo o seguinte, nós temos que evitar o erro, nós temos que evitar errar, evitando a tentação, sendo prudente nos lugares que a gente vai, nos relacionamentos que a gente tem, para onde a gente olha. Mas se a gente errar, a gente tem que aprender a corrigir o nosso erro o mais rápido possível. Então se você nesta manhã está em um contexto de erro, Deus está te dando uma oportunidade de corrigir o seu erro, ainda que tenha que ser pago um preço, ainda que você tenha algum prejuízo, mas corrija o seu erro, porque se você corrigir o seu erro, a misericórdia de Deus vai te alcançar. E coisa boa é desfrutar da misericórdia de Deus. E eu quero orar com você nesta manhã, porque assim como Deus teve misericórdia de Agar e de Ismael que estavam no deserto, Deus também terá misericórdia de você. Deus também terá misericórdia de nós. Mas nós temos que ter a humildade de falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu estou errado, mas eu vou corrigir o meu erro, eu vou corrigir a minha situação. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a corrigir a minha situação. E a mão de Deus estará estendida para você, a misericórdia de Deus estará estendida para você. Mas nessa manhã o Senhor está falando, corrija o seu erro, corrija o seu caminho, porque a misericórdia de Deus vai te alcançar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, diante dessa palavra, Pai, nós estamos aqui olhando, Deus, para a situação de Abraão, de Sara, de Agar, que por causa de um erro, eles tiveram tantos sofrimentos. Mas nessa manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê visão espiritual, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para corrigir os nossos erros, para corrigir a situação que estamos, ó Pai, para que nós possamos desfrutar da misericórdia do Senhor, ainda que nós mereçamos a punição, mas a sua misericórdia vai nos alcançar. Senhor, abra os nossos olhos espirituais nesta manhã. Ó Senhor, abra o nosso entendimento. Não deixe que nós permaneçamos no erro, Pai, mas que nós possamos corrigir o nosso erro, para experimentar a bênção do Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa aquecer os nossos corações nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque quem convence o homem do pecado é o teu Espírito Santo. E eu sei que o teu Espírito está aqui nesta manhã, ó Pai. Eu sei que o Senhor está presente em nosso meio, ó Deus.
em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, nos renova, em nome de Jesus, amém.